Que alegria em mais um encontro aqui no programa Redenção, nos unindo para rezarmos juntos, abrindo o nosso coração, porque Deus vai falar muito conosco através do programa de hoje. Seja bem-vindo junto com sua família a este momento de oração. Padre Everson, sua bênção. Deus abençoe Caísa, querido irmão, querida irmã. Repito o que a Caísa disse. Que alegria estarmos unidos em mais um programa, a Redenção. Esse programa com o qual nós estamos louvando, bendizendo a Deus pelo título que Santo Afonso recebeu há 150 anos, doutor da Igreja. Mas o programa de hoje é muito especial. E quando eu digo que alegria, eu vou dizer agora no outro sentido, que alegria eu tive ao me preparar para esse programa, porque eu tentei ouvir a mensagem de Santo Afonso para eu trazer aqui não minhas ideias, as ideias que Santo Afonso coloca. E hoje Santo Afonso nos convida, a todos nós, então ele convida em primeiro lugar a mim, termos esperança, termos alegria, termos confiança, porque o programa de hoje vai nos levar justamente isso. Deus ouve a oração dos pecadores. Não é o meu pecado que vai prender Deus de não me atender. Isso me dá uma alegria muito grande. Reconheço a minha pequenez, a minha inutilidade, mas louvo e bendigo e engrandeço a grandeza do amor de Deus. É esse o nosso programa hoje. Deus ouve a oração dos pecadores. E é na certeza desse amor incondicional de Deus, desse cuidado incondicional de Deus, é nessa certeza que nós vamos nos deixar conduzir no programa de hoje. E que o Espírito Santo alcance os nossos corações para que a mensagem do Senhor chegue ao mais profundo do nosso ser. Por isso nós rezamos juntos. Vem Espírito Santo de Deus. E que bom é saber que nesse momento de oração nós temos a ajuda de Santo Afonso Maria de Ligório, porque o programa é conduzido sim pelas obras de Santo Afonso, mas também nos deixamos conduzir pela palavra de Deus. Santo Afonso nos ensina isso, a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus é verdade para a nossa vida. Por isso, se você tem a oportunidade, pegue a sua palavra, a sua Bíblia, abra lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos de 10 a 13, e a palavra nos diz assim: muito me alegrei no Senhor, porque afinal refloresceu a vossa lembrança de mim. Na verdade, já vos tinhais lembrado, mas não tinhais ocasião de manifestá-la. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando nós falamos, do tema de hoje, que o Pai Eterno, Ele escuta, Ele ouve a oração do pecador, Deus nos escuta. Veio ao meu coração tantas vezes que nós falamos assim: reza por mim, que o Pai Eterno, Deus escuta mais a sua oração. E hoje a palavra do Senhor veio falar,
tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então não precisamos cultivar nenhuma dúvida, né, Padre Everson, de que em tudo Deus é nossa força. E é interessante que o apóstolo coloca, né, dizendo de Deus, para Deus, mas para os cristãos lá de Filipe. Na verdade, já vos tinhais lembrado, mas não tinhais ocasião de manifestá-la. Deus já tinha se lembrado da nossa limitação, do nossa necessidade do perdão, mas Deus não tinha, né, tido ocasião de mostrar de uma maneira muito concreta para nós percebermos que o amor dele é além de todas as nossas limitações. Por isso, Santo Afonso vai nos levar a uma reflexão muito séria, para não cairmos de jeito nenhum em nenhum desânimo, em nenhum medo, quando nós olhamos para nossa realidade, somos tão fracos. Porque no Antigo Testamento existe uma frase que é terrível, e Santo Afonso parte dessa frase para fazer uma reflexão positiva, quando ele lembra lá no Antigo Testamento, Deus não ouve os pecadores. Deus não ouve os pecadores. Portanto, Deus não me ouve. E eu acho que cada um de nós que estamos participando agora do programa poderia dizer, Deus não me ouve porque eu sou pecador. Mas aí Santo Afonso, utilizando um pensamento de Santo Tomás, vai dizer que essa frase trata-se do pecador que reza com o desejo de continuar a pecar. E aí ele dá um exemplo muito concreto. Por exemplo, se pedisse a Deus auxílio para se vingar de um inimigo ou para fazer qualquer outra coisa má, o mesmo se entende do pecador que pede a Deus a sua salvação, sem nenhum desejo de sair do pecado. Como que Deus vai ouvir um pecador que não... Eu acho esse pensamento de Santo Afonso tão importante. Se o pecador não quer sair do seu pecado, não é que Deus não pode ouvir. Nós colocamos obstáculos para que Deus nos escute. Isso é muito importante para despertar em nós uma certeza, né? Por isso, Santo Afonso vai continuar. Nesse sentido, devemos compreender o que diz o Espírito Santo, que a oração daquele que não quer propositalmente ouvir o que Deus manda é aborrecida e detestável. Queridos irmãos e irmãs, acho que ficou muito claro para cada um de nós que a nossa oração, quando estamos mesmo no pecado e não queremos lutar e não queremos deixar que a graça de Deus haja em nós e nos dê força para mudarmos de vida. E aí Santo Afonso diz, a oração é aborrecida e detestável. É aborrecida para Deus, porque Deus é amor infinito e quer nos ouvir. Mas como que Deus vai nos ouvir se nós não queremos ser ouvidos? E detestável porque o que fazemos é algo de mal, né, Caísa? Isso mesmo, Padre. Santo Afonso, enquanto o Padre estava ali falando, né, dando os exemplos, lendo os exemplos que Santo Afonso dá em sua obra Oração, ele ainda continua dizendo assim, ó, não imitemos os que dizem, talvez você vá se identificar com isso, porque eu me identifiquei muito, os que dizem assim, não posso, não tenho ânimo, a gente não deve imitar essas pessoas. É certo que nada podemos por nós mesmos, diz Santo Afonso, mas com o auxílio divino podemos tudo. Aí Santo Afonso dá um exemplo, assim como ele deu o exemplo lá falando do pecador, quando fala que Deus não escuta o pecador e deu um exemplo do que era esse pecador, o Santo Afonso continua dando um exemplo aqui dizendo assim, ó, se Deus dissesse a alguém, toma aquele monte sobre teus ombros e carrega-o, eu te ajudarei.
não seria muito insensato quem respondesse: não tenho forças para carregá-lo? Até porque Deus falou que ia ajudar. Do mesmo modo, quando nos sentimos fracos e enfermos, combatidos por muitas tentações, não percamos o ânimo e levantemos os olhos a Deus e digamos com Davi: o Senhor é meu amparo, desprezei os meus inimigos. Então, a nossa humanidade, a maior tendência é dizer o quê? Basta olhar para a sua vida, assim como eu olho para mim, o Padre Everson olha para dele. Nós sempre, diante de algo difícil, de um desafio, nós falamos: eu não dou conta não, muito difícil, vou perdendo o ânimo, não tenho vontade nem mais de viver. Já aconteceu isso com você? Mas Deus diz o quê? Não percamos o ânimo. Temos que continuar olhando para Deus e confiar na sua ajuda e na sua bondade. Ô Padre, é um ensinamento para a nossa vida e para a nossa caminhada. E é interessante que Santo Afonso depois vai continuar nessa linha de seu pensamento, Caísa, quando diz: outros que pecam por fraqueza, e quem de nós que não é fraco? Quem de nós que não cai pela nossa fraqueza humana? Mas ele diz: outros pecam pela fraqueza, ou por o ímpeto de alguma paixão, e gemem sob o jugo do inimigo, desejando romper aquelas cadeias de morte, que o pecado é morte, e sair daquela miserável escravidão, rezam e pedem auxílio de Deus. E aí Santo Afonso termina dizendo: a oração deles, se for constante, será atendida por Deus. Queridos irmãos e irmãs, tenhamos sempre confiança. E é interessante que aí Santo Afonso, como que para fechar essa reflexão, vai nos lembrar o que aconteceu lá no Calvário. O que aconteceu? Jesus pregado entre dois ladrões. E Santo Afonso diz: como é grande e poderosa a oração! Dois pecadores no alto do Calvário morrem ao lado de Jesus. Um se salva porque reza, outro se perde porque não reza. Que palavra bonita que Jesus diz àquele pecador que estava morrendo com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos irmãos, tenhamos certeza, a nossa oração, somos pecadores sim, a nossa oração confiantes na misericórdia de Deus é poderosa. Programa A Redenção sempre sendo essa ajuda, sim, para você, motivação, aliás, para todos nós, para sempre confiarmos mais e mais na graça de Deus. E hoje nós também vamos ter a ajuda de alguém muito especial, Dom Vicente de Paula Ferreira. Ele é missionário redentorista, bispo auxiliar de Belo Horizonte e vai nos falar sobre a redenção. Seja bem-vindo, Dom Vicente. A encarnação na espiritualidade de Santo Afonso. Como redentorista, eu sempre fico muito feliz de falar dessa grande herança do nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. E hoje eu me recordo de um texto de Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, que é até citado por Santo Afonso, na parte que ele faz as suas meditações sobre o Natal, sobre o Advento, que está inclusive nessa obra que estamos usando nesses dias, as obras espirituais selecionadas da editora Santuário, que nesses opostos Santo Afonso considera então que a grandeza de Deus se torna um menino pequeno. Santo Afonso se comove por isso. Ele usa uma linguagem afetiva para convencer os seus fiéis, pessoas simples, de como um Deus tão grande se fez criança para atrair-nos com o nosso amor também. Ele nos ama para que nós o amemos e transformemos a nossa vida à luz desse amor. Por isso hoje nós podemos pensar também toda essa dimensão da poesia, dos cânticos, da pintura. Santo Afonso foi um artista,
maravilhoso, como nós também podemos colocar e ver a beleza de toda essa encarnação de Deus em nossa história, olhando à luz da palavra de Deus, à luz do mistério de Jesus Cristo, como que também nós vamos nos fazendo crianças simples, pequenos, aprendizes para participar do reino de Deus. Nessa crise histórica, mudando de cultura, temos que ter um coração aberto ao mundo inteiro. O Papa Francisco diz isso na Fratelli Tutti, para que a gente possa viver a comunhão, a fraternidade, porque Ele nos ensinou da sua grandeza, Ele veio, se fez pequeno, se fez um menino e habitou entre nós. E uma das coisas mais bonitas é o presépio, que na cultura de Santo Afonso era muito valorizado, é ainda hoje nas terras afoncianas e na nossa cultura também. Quem sabe nós podemos resgatar a singeleza da obra de arte para meditar um Deus que quer que cuidemos da vida com muito carinho e também com muita amabilidade, com muita ternura, principalmente das pessoas que mais precisam de nós, e sanando feridas profundas em nosso planeta. Só assim nós vamos viver a nossa vocação cristã nas travessias dos dias de hoje. Pense nisso e vamos cada vez mais crescendo à luz da espiritualidade redentorista. Dom Vicente, esse testemunho que o Senhor nos dá pelas suas palavras, mas palavras que mostram as suas convicções, nos ajuda muito a percebermos o amor redentor de Deus por nós. Dom Vicente, muito obrigado pela sua presença. A cada dia, a cada momento em que nos encontramos aqui no programa Redenção, Santo Afonso nos ensina a crescermos em nossa devoção, a confiar que sempre temos uma mãe que intercede por nós e que nos aproxima da bondade do nosso Deus. E no livro Glórias de Maria, eu quero destacar algo que Santo Afonso nos diz, que fala da particular clemência de Maria para com os pecadores, para comigo, para com você. E Santo Afonso diz assim: Nossa Rainha é sumamente compassiva e benigna. Quando algum pecador se encomenda à sua misericórdia, ela não se põe a examinar-lhe os méritos para ver se é digno de ser ouvido ou não, mas a todos atende e socorre. Padre Everson, quando nós ouvimos algo assim de Santo Afonso, nos ensinando a termos essa devoção a Nossa Senhora, o nosso coração fica mais tranquilo. Santo Afonso, para escrever o seu livro, que eu diria é obra clássica sobre Nossa Senhora, que tem iluminado, tem dirigido toda a devoção mariana no mundo inteiro, as glórias de Maria, ele vai justamente nessa bela oração, a Salve Rainha, e vai comentando. E na Salve Rainha nós olhamos para Nossa Senhora e dizemos: Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. E é tão bonito nós falarmos dessa maneira Nossa Senhora, porque nos lembra, Maria é mãe de Jesus. E Jesus é a misericórdia infinita de Deus que veio para nos salvar. E Maria, sendo mãe, ela se identifica com seu filho Jesus. E o seu filho Jesus se identifica com Nossa Senhora. E os dois vão se identificar na misericórdia, principalmente para todas aquelas pessoas que têm necessidade de receber a graça da redenção em sua vida. No nosso programa Redenção, nós temos um momento em que olhamos para a vida de Santo Afonso,
Mas não nos esquecemos nunca, nenhum momento, que Santo Afonso, iluminado pelo Espírito Santo, fundou uma congregação que continua aquele trabalho que ele fez, mas continua principalmente, não digo os desejos, mas os ímpetos de amor que Santo Afonso tinha a Nossa Senhora. Por isso, os redentoristas, além de ter recebido o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com uma recomendação do Papa, façam-no conhecido no mundo inteiro, os redentoristas levam a devoção a Nossa Senhora, sim, aonde eles estão. Por isso, nos próximos programas, nós vamos olhar de um modo especial um pouco sobre a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Venerado em Roma, na igreja de Santo Afonso, longo foi o caminho que o ícone do amor precisou trilhar para hoje ser conhecido no mundo inteiro. Diante de tantos títulos, um dos mais conhecidos, Mãe do Perpétuo Socorro, foi escolhido para trazer esperança aos nossos corações. A história conta que no século XVI, um ambicioso comerciante que vivia na ilha de Creta entrou sorrateiramente em uma das igrejas e tomou para si uma imagem milagrosa. Ele escondeu a imagem no meio de suas mercadorias e, sem hesitar, partiu em uma embarcação para o oeste. Mas a embarcação foi surpreendida por uma tempestade devastadora e, por um milagre de Nossa Senhora, ele encontrou-se em terra firme, ainda em posse da imagem. Após um ano, o comerciante conseguiu chegar finalmente a Roma com o ícone roubado. E que bênção é termos esse momento para rezarmos juntos, não é mesmo? Que bom é termos esse momento para, através das obras de Santo Afonso, da Palavra de Deus, olharmos para a nossa história e perceber que o Senhor nos abraça. Independente do que somos, do que fazemos, Deus ele olha a intenção do nosso coração e nos envolve com a sua misericórdia. E hoje eu trago o pensamento aqui de Santo Afonso, que também vai nos ajudar a rezar, que diz assim: se Deus inspira o pecador a sair do pecado e desejar de volta a graça divina, é um sinal de que quer atendê-lo. Para que daria Deus um tal desejo se não o quisesse atender? Na Sagrada Escritura há muitos exemplos de pecadores que se converteram pela oração. Como é grande e poderosa a oração! 2 pecadores no alto do Calvário morrem ao lado de Jesus. Um se salva porque reza, outro se perde porque não reza. Padre Everson, quanta misericórdia de Deus nos envolve neste programa de hoje. Eu tenho certeza que essa misericórdia que o Senhor quer que renovemos no nosso coração. E quanta coerência de Santo Afonso em todos os seus ensinamentos, toda a sua maneira de pensar, a maneira dele tratar com as pessoas, de atender os pecadores e de expressar esse desejo de conversão que nós devemos ter, porque, vamos repetir, aquele pensamento que Santo Afonso coloca como um fundamento da nossa vida. O maior negócio da vida de uma pessoa é a salvação. E o pecado é justamente a negação da salvação. Por isso, Santo Afonso quer despertar no coração de todos nós, que somos pecadores, de todos os pecadores, por piores que sejam os pecados, a confiança e a certeza do valor e da eficácia da nossa oração. Por isso, queridos irmãos, esse pensamento de Santo Afonso é muito forte. A oração é um sinal que Deus quer atender ao pecador. Deus quer atender a nós, desde que rezemos com humildade,
desde que rezemos com desejo de sair do pecado, né, Caísa? Isso, por isso que no seu coração está aí o desejo de sair do pecado, de abandonar tudo aquilo que é ruim, já é desejo do coração de Deus te dar essa graça. Por isso, agora nós vamos rezar juntos, sendo conduzidos e rezar com Santo Afonso, Padre Everson. Portanto, rezemos. Ó meu Deus, bem vejo que me quereis todo para vós. Tantas vezes vos expulsei da minha alma. Mesmo assim, não vos sendo digno de nela entrar e unir-vos a mim. Ah, tomai agora posse de todo o meu ser, dou-me inteiramente a vós. Aceitai-me, ó meu Jesus, e não permitais que eu viva de agora em diante um instante sequer sem vosso amor. Vós me buscais e eu não busco senão a vós. Quereis minha alma e ela só vos quer a vós. Vós me amais e eu também vos amo. E já que me amais, prendei-me tão perfeitamente convosco que não me aparte mais de vós. Ó Rainha do céu e minha querida Mãe, Maria, em vós ponho minha confiança. Mais uma vez aqui eu faço questão de destacar, né, e de manifestar aqui essa experiência que eu faço, né, rezando com Santo Afonso, o quanto nós precisamos experimentar a Deus diante de tudo em nossa vida. Porque quando nós experimentamos a Deus, fazemos essa experiência de amor, nós queremos responder com a nossa vida a este amor. E aí sim, rezar com sinceridade, com verdade, com humildade. E saber, Padre Everson, de que quando eu rezo com humildade, com verdade, com reta intenção, o Senhor vai me dar a graça que eu preciso para romper com todo pecado. E Santo Afonso nos leva, a partir da reflexão da palavra de Deus, na carta aos Filipenses, tudo posso naquele que me conforta, tudo posso naquele que me perdoa, tudo posso naquele que me ajuda a viver o seu amor, tudo posso naquele que morreu por mim, para que eu pudesse morrer para o pecado, para ressuscitar para a vida da graça. E Santo Afonso quer sim suscitar em nós essa confiança. Tudo posso naquele que me conforta, né, Caísa? Sim, você que está conosco, então fala aí onde você estiver, tudo posso naquele que me fortalece. Nós terminamos o programa de hoje com essa certeza no coração, que essa certeza nos ajude a caminhar sempre com muita fé e esperança na vida. Que Deus abençoe você, deixo aqui meu beijo carinhoso e muito obrigada pela companhia e obrigada a Deus porque nos proporciona esse momento tão especial. Padre Everson, muito obrigada. Caísa, nós sempre terminamos o nosso programa olhando para a Mãe da Misericórdia, que Santo Afonso chamava com esse título tão carinhoso, Mãe do Belo Amor, porque é a Mãe do amor infinito de Deus, Jesus, Mãe do Belo Amor. Por isso, pedimos que Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, interceda por nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final do programa, mas não no final da nossa caminhada. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente unidos, dando mais um passo. Deixo aqui a minha despedida para hoje, mas o meu carinho de sempre, o meu abraço fraterno e muito amoroso para todos. Fiquem com Deus.